nós lançamos nosso primeiro curso. E foi o único curso que meu pai conseguiu assistir. Eu sentei com ele na cama da minha casa e comecei a mostrar para ele os depoimentos das pessoas que fizeram o curso. E ele compartilhou comigo uma preocupação que ele tinha. Estava no quarto dele, eu acho. Mas estava sozinho e ele, em algum ponto da casa dele, e ele comentou. Ele falou assim, filho, eu queria te pedir uma coisa. Eu queria te pedir que você nunca abandone a sua irmã. Aí eu falei, não tem a menor chance. Ele falou assim, não, eu digo no sentido de não deixar ela sozinha nunca, porque eu tenho medo dela não se encontrar. Mas eu achei aquilo marcou pra mim, porque eu achei aquilo forte. E quando ele viu os depoimentos, ele falou que ele sentia que ele já poderia morrer em paz. Lançou o curso dela, estourou o curso dela, e eu lembro que foi pouco antes do meu pai morrer, e que ele chegou pra ela e falou, agora eu posso morrer em paz, porque eu acho que você se encontrou. E que ele foi muito, muito forte. Muito forte. E inacreditavelmente, meu pai morreu depois de 2 meses desse dia. Ele morreu no dia seguinte do aniversário dele. Eu tinha lançado uma turma, tinha acabado uma turma. Ele conseguiu ir em paz, vendo que a filha dele tinha conseguido fazer com que a história dela fosse um caminho para outras mulheres. Que ele dormiu e não acordou mais. Eu lembro quando isso aconteceu, a primeira coisa que eu lembrei foi que ele cantava uma música para mim, da Beth Carvalho, que é assim a música. Ô coisinha tão bonitinha do pai. Ele cantava Ô gordinha tão bonitinha do pai. E eu lembro que quando isso aconteceu, na minha cabeça só vinha essa música. Isso despertava em mim um sentimento de que se eu voltasse a ser uma gordinha, eu estaria mais próxima dele. Eu falei, agora ferrou. A chance de eu sabotar meu emagrecimento para ser a gordinha tão bonitinha do pai era muito grande. Eu comecei a ver que eu tinha chance de perder tudo aquilo que eu tinha conquistado com tanta dificuldade. E foi nessa hora que era a hora do vamos ver. Era como se definitivamente fosse a hora de validar tudo que eu tinha criado, tudo que eu tinha estudado, o método que eu tinha construído, porque eu estava levando uma rasteira da vida. Eu decidi que eu daria orgulho para o meu pai, porque se ele me disse que poderia ir em paz porque eu tinha me encontrado, era esse o caminho, era essa a missão, e eu não tinha como sair desse propósito. Eu precisava sim me agarrar a isso, precisava seguir com a certeza de que ele está lá em cima me acompanhando, orgulhoso e feliz. E graças ao meu método, graças à consciência magra ativada, eu não engordei 1 quilo sequer. Eu não busquei comida para preencher minhas angústias, eu não busquei comida para preencher uma falta. A comida não preenche, a comida enche. Quando a gente perdeu nosso pai, eu lembro que eu fiquei totalmente desnorteado. E ela mudou, muito doido isso, porque eu sempre fui a razão e ela a emoção. E quando a gente perdeu nosso pai, eu fiquei muito mal. E eu lembro que ela que me deu o suporte, inverteu ali. E eu fui seguindo minha vida. A saudade até hoje aperta, mas eu sigo minha vida com a certeza de que lá de cima ele está acompanhando o quanto a filha dele vem impactando a vida de milhares de mulheres. Desde quando a gente foi morar juntos e sozinhos, eu sempre fui o responsável pela casa porque ela era irresponsável. E eu sempre me via numa situação onde eu tinha que, não é ser autoritário, mas de ter pulso, falar não e ser não. E eu lembro que desde quando a gente passou a morar sozinho, eu sempre fui a voz dominante.
Eu sempre mandei. E engraçado que aí depois que ela foi morar sozinha, eu continuei com esse... um pouco com esse hábito, né, de mandar na Carolina. E aí teve um dia que ela virou pra mim e falou, cara, não é mais assim. Peraí, você tá lá atrás, agora não tem mais isso. E eu lembro que ela ficha, eu falei, cara, ela não precisa mais de mim. Ela não precisa mais de ninguém pra dizer não, pra orientar. Ela se encontrou. Parece que é outra, né? Desabrochou, assim, uma pessoa determinada, uma pessoa em busca do conhecimento, em busca de ser uma pessoa cada vez melhor. Eu acho que ela se achou, né, nessa questão profissional de conseguir ajudar outras pessoas a terem a mesma consciência que fez a mudança na vida dela, né? E eu só tenho orgulho dela, porque eu nunca pensei que eu fosse ver o que eu estou vendo, entendeu? É outra pessoa, né? Quem não conhece já percebe a diferença, né, fisicamente. Mas assim, indo além, né, conhecendo a Carolina que conheci emocionalmente falando, de uns anos atrás para a Carolina hoje, foi uma mudança muito grande comportamental dela, de emocional. Não é a mesma pessoa. Se você pegasse a Carolina de uns anos atrás e a Carolina de agora e colocasse frente a frente, você com certeza falaria que são pessoas diferentes. Não tem como você dizer aquela pessoa virou isso. Não. É impossível. É um caso a ser estudado. E é bonito de ver a Carolina de hoje. Eu tenho muito orgulho. Morando sozinha, minha vida era trabalho e academia. Eu comecei a sair bem menos, comecei a querer acalmar. Eu não via mais graça em sair para uma noitada, ficar doidona, voltar para casa e acordar o dia seguinte de ressaca. E eu fui acalmando. E eu comecei a sentir a necessidade de ter uma companhia. Só que eu tinha alguns pré-requisitos que precisavam ser seguidos. Eu tinha total consciência do meu valor. Eu decidi que eu não aceitaria um homem do meu lado que não me tratasse pelo menos igual meu pai me tratava. O pai me tratava como uma princesa. E eu queria um marido que me tratasse como uma rainha. E qualquer homem que chegasse na minha vida e que não cumprisse os pré-requisitos, eu dava tchau. Sem pensar duas vezes, sem dó nem piedade, eu não deixava evoluir. Eu dava tchau e seguia minha vida. E eu também sabia que numa noitada eu não ia conhecer ninguém que quisesse alguma coisa séria. Então eu baixei o aplicativo. Assim que eu baixei o aplicativo, apareceu na minha tela a foto de um cara de olho puxado. E eu pensei assim, eu nunca peguei um chinês. Vou dar um like nele. E eu cliquei no coraçãozinho, de repente o coraçãozinho apareceu na minha tela. E ele tinha me curtido também. E eu falei, eita, vou pegar um chinês. Eu conheci a Carol no final de 2017. A Georgia, minha filha, ela tinha ido passar as férias de final do ano com a mãe. Então, ela ia ficar dezembro inteiro, ia voltar para passar o ano novo com a gente. Então, eu acabei entrando no aplicativo, né, de relacionamento. Aí vi a foto da Carol lá, achei ela bonita, né? E dei lá o match, quando vi ela já tinha me curtido. Eu e Jorge nos conhecemos no dia 1º de dezembro de 2017. No dia 15 de dezembro ele me pediu em namoro e começamos a namorar. E ele me contou que tinha uma filha e que a filha morava com ele. E eu pensei, como vai ser? Como será de uma hora para outra uma criança na minha vida? Será que eu vou saber lidar com isso? Meu pai falou assim, eu tinha acabado de voltar de minha mãe, aí eu tava cansadona, meu pai falou, filha, papai tem uma amiga que mora numa cobertura, você quer ir lá agora pra nadar na piscina? Eu não queria ir, mas eu também queria nadar na piscina. Eu fui lá e topei. Ela era totalmente diferente do que eu imaginava, tá? Falei, vai ser uma gordinha baixa e tal. Aí eu fui lá, vi, era uma magra, autona, por sinal. Eu falei... A Georgia entrou na minha vida, ela tinha 7 anos. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava já me relacionando com o Jorge há quase 30 dias, durante as férias dela, então a gente estava muito próximo, a gente se via todos os dias. Assim que ela me conheceu, ela foi mais resistente. Isso é normal para uma criança de 7 anos. No dia que eu fui conhecer a Georgia,
Eu comprei uma boneca para ela, ela tinha 7 anos. E eu pensei, vou comprar uma boneca, mas eu não quero uma boneca qualquer. E eu escolhi uma boneca que rezava. Assim que eu dei a boneca para ela abriu e falou, eu não gosto de bonecas. O pai dela ficou vermelho, rosa, roxo, morrendo de vergonha. E aí eu, para contornar a situação, falei assim, abre a boneca, aperta na barriguinha dela. E a boneca começou a rezar. E quando a boneca começou a rezar, ela olhou para a boneca e falou assim, nossa, parece o capeta. E eu falei assim, gente, como que eu vou fazer para conseguir lidar com uma criança de 7 anos? Eu entendi que para ela era uma novidade, uma mulher na vida dela e do pai, e que era uma reação totalmente esperada, mas eu assumo que na hora eu pensei, tô ferrada. Eu precisava ser mais inteligente do que aquela criança. E eu decidi que eu ia conquistar a Georgia. Eu e Georgia combinamos de apresentar como amiga para que ela fosse me conhecendo e ganhando confiança. Ela ficou um pouquinho assim, mesmo desconfiada, né? Mas assim, foi só o primeiro dia, porque depois ela já ficou apaixonada pela Carol. Ela não queria mais ficar na minha casa, só queria ir para casa da tia Carol. Antes era só ela e o pai, então seria natural essa resistência dela. E eu fui ali aos poucos me fazendo presente, fui construindo a nossa relação, a gente foi construindo juntas o carinho, o amor, o respeito, até que um dia ela, dentro do carro, falou, pai, por que você não namora com a tia Carol? Então na cabecinha dela aquele namoro era permitido por ela. E hoje a gente conseguiu construir uma relação que muita mãe e filha de sangue não tem. E hoje a relação das duas é assim, de mãe e filha mesmo, negócio que me deixa muito feliz, né? Que eu não podia ter escolhido uma mulher melhor para ter ao nosso lado. A Georgia fala que eu sou a mãe do coração. Diversas vezes eu chego pro Jorge e falo, Jorge, sua filha tá te chamando. Ela olha para mim e fala, sua filha não, nossa filha. O que eu mais admiro na tia Carol, meu Deus, é o fato de quando ela estiver com raiva, ela não bota a culpa nas pessoas, ela tá com raiva porque... Vamos dar um exemplo, vamos supor que ela bateu o carro, aí deram uma multa pra ela. Aí ela pegava e ficava com muita raiva, tinha um guaxinim na minha frente, por isso que eu bati. E pode vir qualquer um vir falar com ela, que ela vai pegar e não vai descontar a raiva que ela tá no carro na pessoa. Ela não vai descontar. Ela vai pegar e falar, oi, tudo bem? Eu tô um pouquinho mal, mas o que você vai querer? Então eu admiro muito isso nela, porque ela sabe controlar a raiva dela e os sentimentos dela. E eu admiro muito isso nela. E isso também me motiva muito a não ser uma pessoa estourada no futuro e aprender a controlar meus sentimentos. Ela realmente hoje tem a Carol como um exemplo, né? Ela sempre até comentou, falou assim, quando eu sempre escuto as lives da Carol, sempre fico escutando, e na escola, quando eu vejo alguma amiguinha que está passando algum problema, eu repito tudo que eu ouvi na live. Eu enxergo que ela muda vidas, de que ela consegue mudar vários psicológicos tristes para coisas felizes. E eu gosto muito disso, eu acho isso muito, muito, muito legal. E ela acaba me inspirando muito, muito, muito mesmo. Sempre quando eu vejo alguma amiga triste, eu às vezes fico do lado dela quando ela faz live. E às vezes eu repito as mesmas palavras dela, eu acho que ela é muito inspiradora, sim. E eu acho que ela é uma grande influência. E eu até brinco, né? Carolzinha, são 2 leoninas. Para aguentar uma já é difícil, imagina 2. E sem a tia Carol, não sei o que eu seria, realmente. Então eu fico muito feliz por ela ter entrado na minha vida e por ter mudado várias coisas em mim, muitas. Eu tive que fazer nascer uma mãe de uma hora para outra. Não foi fácil, foi difícil, mas eu acho que eu venho desempenhando um bom papel. Quando eu conheci o Jorge, um dos meus pré-requisitos era que o homem precisava me tratar no mínimo como meu pai me tratava. Meu pai me tratava como uma princesa e eu queria um marido que me tratasse como uma rainha. E eu assumo que no início foi bem complicado aceitar isso, porque desde 2010, quando eu de fato comecei a viver, que a minha vida era Carolina em primeiro lugar. Era Carolina solteira, Carolina querendo viver, Carolina com sede
de desbravar a vida. Então, quando eu conheci o Jorge, eu precisei aprender a desaprender a ser aquela Carolina solteira, que era primeiro ela, era o que ela queria, do jeito que ela queria. Eu tenho uma personalidade muito forte. Tivemos muitos desentendimentos no começo para que o Jorge conseguisse ter esse lugar que era dele. E eu aprendi a lidar com isso. Mas como todo casal, a gente briga também, temos, né, nossas compatibilidades. Quem é Carol Ferreira estressada? Né? Vocês não queiram conhecê-la. Ela tem um gene bem forte. Mas eu falei, olha, o importante, assim, sempre vai ter briga, sempre vai ter discussão, mas algo que não pode faltar é o respeito. Isso é uma coisa que eu sempre falei para ela, que uma vez acabando o respeito, acabou tudo. Graças a Deus a gente tem conseguido se entender, né, nessas nossas questões, às vezes, de compatibilidade, mas sempre se respeitando, né. Tudo bem que ela, às vezes ela pega e vai dormir no outro quarto, só vou ver ela no dia seguinte, mas no outro dia ela já está mais calma, então eu pego ela para conversar e a gente se resolve. O Jorge conhece meu pior lado e ainda assim ele me ama. Com o Jorge eu aprendi o que é amor. O Jorge abdicou de muitas coisas na vida dele quando se viu sozinho com uma filha de 6 anos, dependendo integralmente dele para tudo. Jorge é um homem à moda antiga, daqueles que abre a porta do carro, daqueles que coloca você pro lado de dentro da rua, aquele que te acompanha no mercado para você não carregar peso. Jorge é um homem que ajoelha para pedir a mulher em casamento. He's proposing her! O Jorge se preocupa quando eu estou dormindo pouco. Ele se preocupa quando eu estou cansada. Eu lembro quando eu engravidei, ele chegou para o Zé e para o Boris e falou, gente, temos que conversar. A Carol não para de trabalhar 1 minuto, estou preocupado com ela. Com o Jorge eu aprendi que amor é construção. Com o Jorge eu entendi que amor é decisão. O Jorge me fez entender o que é o amor, porque o Jorge é amor. E a maior prova de amor que eu tive do Jorge foi quando ele decidiu andar comigo por esse caminho. E ela até me falou, né, o que ela queria, o que ela procurava num namorado, num homem. Ela falou, olha, eu quero alguém que não beba, né, e eu me encaixei. Porque ela falava que ela queria mudar um pouco, né? Ela estava já no limite dessa vida de festa, de bebida. Ela falou, olha, se eu arrumar um cara que beba também, né, vai me atrapalhar minha vida, meu profissional, minha saúde. Acabou casando essa parte também de trabalho em casa, que ela sempre falou também que queria alguém que trabalhasse de casa, que realmente se for um cara com um trabalho assim convencional, né, que sai de manhã e volta, né, no final do dia, à noite, eu realmente não ia ter um tempo com meu marido, porque chega à noite ela tem os cursos, ela tem as lives, ela tem as sessões, né, e de manhã às vezes também é o tempinho que ela tem para descansar, ou então ela já acorda já para mais cedo, né. A Carol sempre foi de acordar muito cedo, 5 da manhã, 6 da manhã, coisa que para mim foi bem novo, né, alterar para essa rotina. E realmente ela vive para isso, é a vida dela. Alguns finais de semana, né, ela já tinha os eventos, ela já tinha as imersões, né, das turmas dos cursos. Então, quando me viu, eu já estava indo de manhã para ela no hotel, que ela ia dar a palestra, que ela ia dar a imersão dela. E eu já estava, de repente, vendo, olha, o que vocês estão precisando, quero alguma ajuda. E tinha a parte de produto, né, os produtos físicos para desenvolvimento, orçamento. E quando eu vi, eu já estava trabalhando, já estava na equipe, não tinha como ser diferente, né? É uma causa tão bonita, é um trabalho tão bonito, tão nobre e tão satisfatório que não tinha como ficar fora. Hoje meu propósito é o propósito dele. Na verdade, o meu propósito hoje virou o propósito de toda a família. A família vive esse propósito. A Georgia participa dos nossos eventos, a Georgia sobe no palco, a Georgia fala o que ela aprende comigo. O seu cérebro cria um padrão tipo, pelo menos eu tentei. Ele cria uma missão em que você valeu a pena tentar. Eu tenho certeza que sem o Jorge eu não teria chegado onde eu cheguei até hoje. E sem dúvida, não chegaria onde eu quero chegar e onde eu vou chegar. A Carolina de hoje não quer que outras mulheres passem pelo que ela passou. As pessoas não precisam ficar sofrendo para emagrecer.
correndo atrás da dieta perfeita, qual exercício que mais queima, dando literalmente murro em ponta de faca. A Kalina de hoje, ela quer libertar mulheres que se sentem escravas da comida, mulheres que têm uma relação tóxica com a comida, mulheres que precisam perder 5 quilos ou perder 80 quilos. Porque a Carol Ferreira de hoje, ela quer libertar o peso da alma dessas mulheres. A Carol Ferreira de hoje, ela quer que as mulheres entendam que a obesidade é sim uma doença e que elas não precisam chegar nesse ponto para precisar mudar. Não precisa chegar no fundo do poço, igual eu cheguei. A Kalina de hoje, ela entende a dor de quem está vivendo um pouco frustrada e também entende a dor de quem está vivendo muito frustrada, porque ela já viveu por muitos anos como essas mulheres vivem hoje. A Kalina de hoje já lançou 2 livros, teve mais de 20 mil alunas, já deu treinamento em várias cidades do país, com o objetivo de impactar 1 milhão de mulheres. E é por isso que eu vou fazer uma semana de aulas gratuitas, onde eu vou mostrar como mulheres estão eliminando até 20 quilos em 8 semanas, apenas ativando a consciência magra. E essa semana de aulas foi pensada para mulheres que não aguentam mais sofrer por causa da comida, que se veem sem saída, sem motivação ou sem esperança de mudança. Foi pensando nessas mulheres que não aguentam mais descontar toda a ansiedade e o seu descontrole emocional na comida. Mulheres que querem muito emagrecer e querem se livrar do efeito sanfona. Essa semana de aulas, ela foi pensada para transformar a vida dessas mulheres. Nessas aulas, eu também vou dar o passo a passo de emagrecimento que me fez eliminar 75 quilos para sempre e que transformou a vida de milhares de mulheres. Essa semana de aulas é gratuita e online. Eu poderia cobrar uma fortuna por essas aulas, mas eu sei que as pessoas que precisam de mim, elas têm um histórico de muitos fracassos, muitas desistências, e dentro delas existe um medo. Muitas vezes dentro delas fica uma vozinha dizendo, não vai funcionar. É mais uma tentativa, mas eu garanto que dessa vez vai ser para sempre. Sou uma nova pessoa, eu tenho força, eu tenho vontade de viver, que era uma coisa que eu já havia perdido. Eu não tinha mais vontade de viver e hoje eu tenho. Não foram só 8 quilos, sabe? Foi vida, muita vida transformada. Hoje eu tenho o prazer de me olhar no espelho, coisa que eu não tinha. Tive o prazer de pintar o cabelo, de me arrumar, de mudar, coisa que eu não tinha há anos, coisa que eu não tinha há séculos. A Michele, que era triste, infeliz, vivia dentro de uma caverna, já era. A Carol despertou um gigante dentro de mim. Hoje a vida é linda, é leve, eu pinto como eu quiser. Eu me amo, eu sou a minha melhor amiga, eu consigo o que eu quiser. Eu não tomo mais remédio de colesterol e muito menos ansiolítico. Eu sempre vivi com a depressão. E a Carol e o método dela me trouxe de volta à vida. Então, obrigada, Carol.